paz de Cristo, meus irmãos. Dou as boas-vindas a todos e a todas que têm nos acompanhado nas aulas da escola dominical. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu dou as boas-vindas a professores, alunos, superintendentes, pastores, dirigentes, líderes, enfim, todos os envolvidos com o universo jovem e adolescentes. Estamos aqui para a aula 4 da classe de juvenis no segundo trimestre de 2017, como se deu o ministério terreno de Jesus. Eu quero aproveitar para agradecer a todos que têm nos ajudado a levar esse canal a um patamar de crescimento. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Te lembro que temos diversas playlists aqui, com aulas para jovens, para os juvenis e também para adolescentes, na revista de 13 a 14 anos. E temos outras séries de vídeos sobre relacionamentos, sexualidade, enfim. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus. E é exatamente por isso que eu quero lhe pedir, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante. Uma outra coisa, deixe o sininho de notificações ativado. Quando você faz isso, você recebe em primeira mão a notificação de que tem vídeo novo no canal. Uma outra coisa muito importante, dê like, dê joinha, o YouTube está de olho nisso. Dê joinha e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes. Nós estamos chegando a 100 mil visualizações. Isso é importante porque ranqueia melhor esse canal, que é um canal da palavra de Deus, dedicado a você, dedicado aos esclarecimentos da palavra de Deus. Tá certo? Então, compartilhe os nossos vídeos. Nós estamos muito pertinho de chegar a 100 mil visualizações no canal inteiro, hein? Não estou falando nem apenas de um vídeo, como na maioria dos canais seculares e tal. Não, estou falando do canal inteiro. Me ajude a chegar a mais de 100 mil visualizações. Isso nos ajudará muito e eu conto com você. Muito bem. Uma outra coisa que quero falar também é o seguinte. Na descrição dos vídeos você encontra todas as nossas redes sociais. Se você quiser me conhecer melhor, eu sou o Denis Pereira, tá bom? Sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire. Sou conhecido como Denão, por atuar há mais de 20 anos no universo jovem e adolescente, certo? Palestrando, liderando, dando aula na escola dominical, conversando e como pai também, tá bom? Então, todas as nossas redes sociais estão aqui. Na descrição dos vídeos também você vai encontrar links para baixar o material que eu uso para aula em PDF aí no seu celular, que você pode compartilhar com todo mundo, inclusive com seus alunos. Eu faço o material aqui em PDF e mando para você. Tem link para um grupo da EBD no Facebook e tem o meu número de WhatsApp. Você pode falar diretamente comigo, fazer esclarecimentos comigo e também pedir para entrar em 2 grupos de professores que nós temos no WhatsApp. Mas aí eu quero lhe pedir um favor. Não deixe o seu número aqui no comentário para eu te adicionar. Não, pega o meu número que está aqui nos comentários, o meu WhatsApp, 19988268480. Pega esse número, põe no seu celular e me chama direto do seu celular. É mais rápido, é mais fácil, porque é muita gente ao mesmo tempo, tá bom? E eu faço outras coisas, tudo ao mesmo tempo. Então eu peço a tua ajuda. Não coloca o teu número nos comentários. Não. Pega o meu número que está nos comentários, que está na descrição dos vídeos e me chama e eu te incluo diretamente no grupo, nos grupos de professores da Escola Bíblica Dominical. Apresentações feitas, vamos à aula 4 da classe de juvenis, como se deu o ministério terreno de Jesus. Mas antes, roda a vinheta. Bem, meus irmãos, minhas irmãs de todos os lugares do Brasil que têm comentado os nossos vídeos, os comentários são muito bacanas e são muito legais também, viu? Do Brasil, de fora do Brasil, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Como se deu o ministério de Jesus? O texto base para essa lição está em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. A lição de hoje busca conhecer como aconteceu o ministério de Jesus, dando uma ênfase ao chamado, tanto para o ministério terreno, quanto para o messiânico na vida do Mestre amado. Ao estudarmos o ministério terreno, perceberemos um Jesus preocupado com os mais diversos detalhes da vida humana. Já no ministério messiânico, estudaremos um Cristo sacerdote, rei e profeta. Permita-se viver seu chamado também. Deixe o Espírito Santo conduzir sua vida por completo. A história de Jesus Cristo é inspiradora em todos os detalhes, desde a criação do universo, o seu ministério aqui na terra e até a sua presença na vida de cada um de nós. Então, essa é uma lição que inspira a todos nós a descobrir qual é o nosso chamado e quanto antes melhor, principalmente para a classe de juvenis. Mas eu faço aqui uma pergunta para você, professor. Você já descobriu o seu chamado? Chamado, uma missão a ser cumprida. O que é um chamado? É algo para nos fazer parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Um chamado também é algo determinante para abraçarmos causas. Um objetivo, um propósito pelo qual se vive. E aqui na lição, ele dá a ideia e a sugestão para que a gente mostre algum tipo de história. E entre elas, ele leva ele dá aqui a ideia, a dica de usarmos o livro Heróis da Fé. Se você como professor ainda não leu, não sabe o que está perdendo, o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, editado pela CPAD, é um livro fantástico. Ele tem mais de 200 páginas, mas fascinou tanto a minha vida quando eu era adolescente, que eu o li em cerca de 2 dias e meio. Eu não conseguia parar de ler. Mas eu tenho aqui também um outro livro, que é o livro Loucos por Jesus, do pastor Lúcio Barreto Júnior, um pastor de jovens e adolescentes, e ele tem diversas histórias aqui de pessoas loucas que fizeram verdadeiras loucuras por Jesus. E eu quero aqui salientar na página 25, quando ele fala a história de um homem, e a história desse homem está também no livro Heróis da Fé, que é o David Livingstone, tá? É uma história do ano de 1873. Então, eu vou aqui falar algumas partes da história de David Livingstone que tem a ver com o chamado, um propósito. Bom, quando alguém perguntava a David Livingstone por que ele havia se tornado missionário na África, ele dizia: eu fui atraído, eu fui chamado pelo amor de Cristo. Ele era médico, missionário, pregador, explorador humanitário, antropólogo, geólogo, botânico e astrônomo. Ele foi corajosamente a lugares onde muitos nunca tinham ido, e das regiões mais distantes da África tornou-se um dos maiores missionários em todos os tempos. Ele decidiu usar seu talento para explorar e mapear o coração da África a fim de abrir caminho para levar o cristianismo, o comércio e a civilização para o povo africano. O ministério dele foi muito difícil. Nos primeiros 10 anos de missões na África, somente uma pessoa se converteu. Livingstone promoveu uma expedição e se tornou o primeiro europeu a atravessar a África do oeste para o leste. Ele chamou a atenção mundial para sua campanha pela erradicação do comércio escravo, fazendo uma marcha transcontinental. Depois voltou para a Inglaterra, onde foi recebido como herói nacional pela Rainha Vitória. Em 1857, ele publicou seu livro Viagens Missionárias, que se tornou best-seller da noite para o dia. Nele, David Livingstone relatou seu constante trabalho missionário e tudo o que fez para combater a escravidão na África. E aí tem um dado aqui muito importante que tem a ver com a nossa vida hoje, com a nossa realidade no Brasil e no mundo hoje. Olha só, ele realizou ainda 2 expedições ao continente
africanos. Estou lendo porque isso me inspira, e tomara que te inspire também a ler toda essa história e tantas outras. Tá? Na última, depois que o mundo não ouvia qualquer notícia dele há mais de 5 anos, Henry Stanley, um jornalista do New York Herald, foi ao encontro dele. Livingstone e Stanley passaram alguns meses juntos. Os artigos escritos por Stanley e publicados no jornal resultaram num clamor mundial que anos mais tarde levou ao fechamento definitivo do mercado de escravos africanos. Então tem ou não tem a ver com a nossa realidade hoje? Em 1873, seus ajudantes encontraram David Livingstone morto de joelhos em uma cabana. Ele morreu como viveu, orando. Seus companheiros sepultaram seu coração debaixo de uma grande árvore e seu corpo voltou para a Inglaterra. Ali o grande missionário foi honrado ao ser enterrado na famosa abadia de Westminster. A frase que era o foco de Livingstone, a frase que era o lema de Livingstone era: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. É uma história que me inspira e com certeza vai inspirar você e vai inspirar os seus alunos também. Você pode, durante essa semana, pedir que os seus alunos pesquisem sobre David Livingstone e sobre outros homens, heróis da fé, e você vai ver que eles fizeram e cumpriram seu chamado com foco na evangelização, mas como Jesus, de uma maneira ampla, atendendo as pessoas e as suas necessidades. O chamado de Jesus ecoa desde a eternidade. Nós vamos ver em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, o chamado de Jesus ecoa desde a eternidade. O chamado se torna a razão pela qual se vive. Tudo gira em torno do chamado. Escolhas, relacionamentos, ambientes que frequenta, atitudes, tudo gira em torno do chamado, da missão. Assim era Jesus. Tudo girava em torno do seu chamado. O ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico. Quando falamos no ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo diz isso em Filipenses: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus e seu ministério terreno nos inspira com a sua forma de agir no dia a dia. Ele orava, jejuava, ia ao templo, lia as escrituras, curava os enfermos, expulsava demônios, ensinava a palavra, conversava com as pessoas. Ele era profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono. Jesus veio para servir. Jesus deixou de viver a própria vida para viver em função do seu chamado. E aqui eu coloco o exemplo de um atleta. Um atleta, claro, de alto rendimento. Ele deixa de ser uma pessoa comum, de viver uma vida normal, para viver em função da modalidade que representa. Então tudo muda na vida de um atleta. Quando ele assume a vida de atleta, a alimentação, hora de dormir, os ambientes que frequenta, tudo gira em torno da atividade que ele vai exercer. Um soldado é a mesma coisa, ou seja, quem tem um chamado é alguém que abre mão da vida normal para respirar o chamado. E isso é inspirador. E é interessante que Jesus sabia para o que foi chamado. Mateus 11 e versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus sabia para o que ele veio. Ele veio para aliviar o sofrimento das pessoas no que tange a salvação, certo? Mas pelo poder que ele tinha e que ele tem, ele também curava as pessoas, ele também expulsava demônios, ou seja, libertando as pessoas da opressão, do maligno, das enfermidades. Sabia para o que e por quem ele foi chamado. Lucas
19 e 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Jesus atendia as pessoas, Jesus curava enfermos, Jesus expulsava demônios, Jesus conversava com as pessoas com o foco na salvação dos perdidos. Ele não perdia o foco e a determinação do seu chamado. Jesus sabia por quem ele tinha sido chamado. João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou. Então ele sabia quem o tinha chamado, quem tinha dado a ele a sua missão. Então eu confesso a vocês que ao estudar essa lição, eu me senti desafiado a ser mais focado, a ser mais determinado. Essa lição está me inspirando a ter foco naquilo que sinto ser o meu chamado. Eu até abro um parênteses aqui para dizer que eu de 2 anos para cá eu comecei a focar a minha vida espiritual numa área específica, que é ministração da palavra. Eu canto, eu sei tocar um pouquinho, mas eu passei eu vou colocar assim, administrar o meu ministério com um foco, com um objetivo, entendendo que a gente pode fazer diversas coisas, mas que existe um chamado específico. E isso para mim tem sido, sinceramente, maravilhoso. Então essa é uma lição que pode despertar, inclusive, em você, professor. Pode te levar a refletir sobre o seu chamado e a administrar a sua vida com foco em uma área específica. Se é louvor, louvor, se é palavra, palavra. E aí dentro do louvor tem diversas nuances da palavra também. É o ensino, é a pregação, entendeu? No louvor é o que? Canto lírico, pop, enfim, tem um monte de coisas aí, qual é o estilo que você vai trabalhar. Então tudo isso é interessante, com foco e determinação. Lembrando que o foco de Jesus, independente da maneira como ele agia e trabalhava, sempre era a salvação dos homens. Então, seja na palavra, na pregação, no ensino, no louvor mais agitado, mais calmo, num público específico, toda a nossa vida deve girar em torno de um único foco: salvação dos perdidos. Evangelho de Jesus Cristo, cruz. Isso é foco, objetivo, meta, determinação. O ministério messiânico de Jesus. O ministério de Jesus foi também messiânico. O que significa? Que ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citado nas Escrituras. O ministério messiânico de Jesus abrange 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. Para nós entendermos isso, eu quero aqui colocar algumas informações que têm a ver com o nascimento de Jesus, quando ele foi visitado pelos 3 reis magos. Cada um deles levaram um elemento para presentear a Jesus. E ali já está identificado o tríplice ministério messiânico de Jesus. Então vamos ver. Um deles entregou a Jesus ouro. A família de Jesus era pobre. Prova disso é que deram oferta sacrificial de 2 pombinhos, lá em Lucas 2:24. Então era uma família pobre. Deus, por sua provisão, mandou aqueles reis magos levarem ouro para Jesus, para servir como fonte de sustento no período em que eles tiveram que fugir para o Egito. O ouro significa que Jesus é rei. Somente um rei superior pode receber ouro de outros reis. Lembra de Salomão e a rainha de Sabá? Quando ela vai visitar Salomão, ela leva ouro, ela leva pedras preciosas. O segundo elemento que identifica o outro ministério de Jesus, ou a outra faceta do ministério de Jesus. Primeiro, o ouro identifica ele como rei. O incenso o identifica como sacerdote, e eles também levaram incenso. O incenso era utilizado pelos sacerdotes no templo. O significado do incenso era oração, Salmo 141, verso 2. Um sacerdote acendia incenso quando fazia as orações pelo povo. Eu digo que orar é perfumar os céus. Os magos deram incenso a Jesus porque era uma oferta sagrada. O incenso simboliza que Jesus seria sacerdote. Hebreus, capítulo 7,
e versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus também foi sacerdote. E o terceiro elemento, que identifica a terceira faceta do ministério messiânico de Jesus, é a mirra, que o identifica como profeta. A mirra é um óleo cheiroso extraído de uma planta espinhosa. Era utilizada pelos profetas para ungirem as pessoas que fossem consagradas para reis ou para ministrar cura aos leprosos. Os magos sabiam que Jesus era o profeta por séculos. Jesus é o profeta supremo que haveria de vir, cumprindo todas as profecias a seu respeito e anunciando um novo tempo da graça de Deus. Então Jesus cumpriu os 3 ofícios de seu ministério, como rei, sacerdote e profeta, certo? Então aqui nós temos uma síntese do ministério messiânico de Jesus e a sua tríplice, o ministério messiânico de Jesus, o tríplice ofício desse ministério: rei, profeta e sacerdote. Jesus foi rei, profeta e sacerdote como um homem messiânico, certo? Como o seu ministério messiânico. Qual é o seu chamado? A lição chega aqui na sua conclusão com essa resposta. Qual é o seu chamado? Lembra que a gente começou dizendo que chamado é um propósito, um objetivo pelo qual se vive, um propósito pelo qual se abre mão da vida normal para viver em função daquele propósito? Essa é uma das perguntas que mais me fazem. Como descobrir o seu chamado? Como descobrir o meu chamado? Como que eu posso fazer isso? Bom, primeiro, todos temos um chamado. Jesus cumpriu o seu chamado e hoje ele está à direita do Pai. Essa verdade nos inspira, já que atendendo ao chamado, Cristo nos salvou. Mas e eu e você? Qual a nossa postura frente a esse exemplo? É interessante entender que todos nós temos um chamado e uma missão. Mateus, capítulo 28, vamos ver aqui, e versículo 19. Ide, portanto, é mais do que um chamado, é uma ordem, né? Ou é tanto quanto um chamado, é também uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, no mundo tão vasto, com diferenças culturais e comportamentais, se faz necessário buscar discernimento para saber em que área e de que forma atuaremos cumprindo o chamado. A seara é grande, não só no território global, mas também nas diversas formas de cumprir o chamado. Pregação, ensino, música, teatro, TV, rádio, internet, artes, missões humanitárias, missões urbanas e por meio das profissões e habilidades pessoais, como nós demonstramos aqui no início da aula, a história de David Livingstone. Então, como descobrir o chamado? Por meio da oração, orando e buscando de Deus discernimento para cumprir o nosso chamado, o chamado maior, o chamado universal, o chamado intransferível, que é para todos, é de ganhar almas. Agora, como cumprir esse chamado, né? Então é como se fosse um chamado dentro do chamado. Todos nós temos o chamado para ganhar almas. Todos nós temos o chamado para pregar o evangelho. Agora, como que eu vou pregar? É por meio da música? É por meio da pregação? É por meio das artes? É por meio da minha profissão? É por meio de uma habilidade específica? De um talento que eu ainda não descobri? Como eu descubro isso? Se envolvendo com a obra de Deus. Ficar sentado, parado, esperando, neutro, não adianta. Tem que se envolver com a obra de Deus. Porque conforme você vai se envolvendo, você vai se descobrindo, você vai se adaptando e você vai percebendo. É como se o envolvimento vai lhe direcionando
para uma área específica e você vai descobrindo em que área específica Deus quer que você atue. É interessante, na igreja tem pessoas que atuam em 5 áreas ao mesmo tempo, mas eu tenho um vídeo que eu falo só sobre o chamado e que eu digo que o ativismo nem sempre é sinal de que estamos sendo usados por Deus. E lembre-se que Deus não obriga ninguém a assumir um monte de coisas, mas Ele amaldiçoa aquele que faz relaxadamente. Então, mais importante do que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, é fazer uma bem feita, com foco, com determinação. E aqui a gente conclui. Jesus deu a sua vida para cumprir o seu chamado. Nós somos chamados a imitá-lo, cumprindo o nosso chamado, mesmo que nos custe a vida. O chamado de Jesus para nós é uma ordem. O mundo precisa ser impactado por jovens focados no maior chamado de suas vidas: conquistar almas para Jesus. É um chamado universal, intransferível. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Viva esse chamado, descobrindo dentro do chamado a todos em que área específica você vai atuar, seja por seu trabalho, seja por seu talento, por sua habilidade, seja pelo que for. Cumpra o seu chamado, para que o nome do Senhor seja glorificado e o evangelho seja propagado a todas as nações. Nós não podemos abrir mão do chamado, nós não podemos ignorar o chamado. Ele faz 2 chamados para nós. O primeiro, vinde a mim, e o segundo, ide. E os 2 são, um é um convite e o outro é uma ordem. Depois que você aceitou o convite, só lhe cabe cumprir a ordem. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Ore, busque a Deus o discernimento para descobrir em que área Ele quer usar a sua vida para impactar o mundo, essa geração, sua família, sua cidade, a sua igreja. Deus abençoe, fique na paz. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Não se esqueça, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz. O seu tríplice, como que eu diria aqui, meu Deus do céu, fugiu a palavra, para inspirar. Vou te contar, viu? A luta é grande, viu? Jesus sabia por quem foi chamado. João, capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou. Então ele sabia quem o tinha na frente.